Aqui é o nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. E quando você aparece por aqui já tem polêmica no ar, né? Parece que a polêmica lhe persegue, doutor Márcio Leonardo. Com relação a essa questão que o ouvinte acabou de perguntar aqui, se ele se sentiu realmente, digamos assim, não convencido, né, de que o que foi adquirido não é o que vai ser oferecido. Ele pode pedir o dinheiro de volta? Marcos, o direito do consumidor... Ou é muito cedo ainda para ter essa conclusão? Veja bem, o direito do consumidor, como qualquer direito no nosso país, é um direito também processual. A base, o fundamento do direito é a conciliação, é o acordo, a negociação, é evitar o conflito. No entanto, o direito do consumidor é muito duro, ele é muito ríspido com qualquer a ofensa ou aparência de ofensa ao direito do consumidor. Então, nós não podemos ver com bons olhos uma alteração contratual muito séria, como nesse caso da festa. Foi oferecido a esses consumidores um formato de evento, eles pagaram, o PROCON já foi procurado por algumas pessoas, todas relatam os valores altos dos ingressos. Então, foi oferecido ali um formato de evento e será entregue outro. Então, esse tipo de alteração contratual unilateral, sem que tenha sido dado a chance da outra parte do contrato se pronunciar, sem que tenha havido uma divulgação muito pública, massiva, já inclusive prevendo a possibilidade de alguém não gostar do que estava acontecendo e oferecendo meios para a solução desse conflito. Então é uma situação que o direito do consumidor não vê com bons olhos. Mas você foi muito consciente e inteligente quando cedeu aqui o espaço para que a organização se pronuncie, né, sobre isso, para que a organização tenha esse tempo mínimo para tentar apresentar já uma solução prévia, né, para esses consumidores, porque alguns não vão reclamar, mas alguns vão reclamar, porque acham que pagaram caro por um evento e não vai ser entregue aquilo que eles pagaram. Você veja, Marcos, que ontem ali, de madrugada, eu estava abrindo processo sobre isso. Nessa noite eu já recebi algumas reclamações. Então, selecionei algumas reclamações e encaminhei para as empresas que nós identificamos como participantes, né, da organização desse evento. O que é que o PROCON quer nesse primeiro momento? É justamente o que você pediu aqui de forma pública mais ampla. Eu não quero ainda que essa empresa venha me dar explicações, eu quero que ela entre em contato com cada consumidor que se sente injustiçado, que acha que está sendo afrontado em seus direitos e propõe uma solução. E aqui o meio de comunicação, o rádio, esse canal público, é o melhor lugar para isso acontecer. Para aparecer aqui, apresentar os esclarecimentos e propor soluções para quem se sentir prejudicado nos seus direitos. Porque a informação ela é tudo, né? A empresa chegar e dizer, olha, gente, as condições eram essas, agora serão essas, né? Quem comprou a senha pode ficar tranquilo que não vai ter prejuízo, nós vamos oferecer isso e mais isso para tentar compensar, ou não, ou então se você não quiser, solicitar o dinheiro de volta. Exatamente. Inclusive, esse foi o pedido inicial. Acho que dessa forma fica bom para ambos os lados, né? Com certeza. Olha, a solicitação inicial nos procedimentos que foram abertos ontem foi, obviamente, da restituição dos valores. É claro que a empresa pode tentar negociar isso com cada pessoa que apresentar a reclamação, certo? Você pode ser negociado, porque a negociação, acordo, é primado básico do direito no mundo inteiro. É claro que estamos falando aqui de direitos, mas quem gosta realmente da atração da banda, eu não acredito que vai deixar de ir por causa da mudança de local. Eu não acredito, mas aí, como você falou, direito é direito, né? Vou citar aqui o que é que me foi dito por todas as pessoas. Marcos, foram pessoas diferentes, não sei se são pessoas que se conhecem, mas foram textos diferentes que encaminharam para mim via WhatsApp e em formatos bastante diferentes na escrita daquilo que foi ano passado, mas a reclamação é a mesma. É ter pago caro por um evento que seria 100% privado e hoje, não, veja bem, ninguém reclamando porque pessoas podem sem pagar, porque tem um acesso público também, que nós sabemos que obviamente será um acesso público bastante restrito, que quem já participou da festa ali na Ilha de Santana em eventos passados, antes da pandemia, quando já havia essas licitações de espaço, sabe que de acordo com a atração daquele dia, o espaço para o público não pagante diminuía ou aumentava. E quando era uma atração grande, diminuía muito, diminuía bastante, né? Então, ou seja, mas é uma situação que causa transtorno, né? Você pagar um valor muito caro e depois descobrir que alguém pode ir de graça. Não é guerra de classes, é só uma questão de você achar que pagou pelo que não precisava pagar. Agora algumas questões, por exemplo, que os ouvintes estão destacando aí, porque nós compramos uma festa privada que seria bebida grátis. Essa bebida grátis ela pode ser oferecida na área VIP, não pode? Com certeza. Era festa privada, era cerveja free, o horário também era muito, que nesse horário, como o ouvinte deixou muito claro agora há pouco, fica incompatível inclusive com a novena de Santana.
Né? Eu acho que o horário está descartado, sim, da tarde. Pelo menos eu acho, né? Não vamos aqui se antecipar em responder pela organização do evento. Mas até na questão da Feirinha de Santana, como é histórico, você tem aquela grande festividade ali durante a manhã, entrando pela tarde, mas ali a festa se cala no momento da novena, né? Ali a festa sempre se cala na hora da novena. Mas enfim, nesses 3 procedimentos que eu abri, essa madrugada, eu tentei abrir da forma mais simples possível, sem apontar a responsabilidade de ninguém, usando inclusive as palavras dos consumidores que apresentaram a reclamação, certo? E solicitei à empresa aquilo que o direito exige, que seria a restituição do valor. Mas que fique bem claro que é uma atuação eminentemente amigável, conciliatória. As pessoas, existe um prazo para a resposta, né? O prazo é sempre 10 dias úteis. Então a empresa, a organização deve comparecer a essa rádio, inclusive a outras rádios também, deve tornar bem pública aí o seu posicionamento e tentar solucionar esse problema, porque eu tenho certeza que ninguém é criança de achar que não teria problema, porque é uma mudança muito grande. E isso se chama gerenciamento de crise, a hora é essa. Exatamente. Né? É a hora de separar os homens dos meninos. Exatamente. E repito aqui, o espaço aqui está aberto, né, para que os idealizadores desse evento possam, e eu, se eu fosse um idealizador, eu faria questão de esclarecer todas as dúvidas para que o evento ele não tenha aí qualquer prejuízo. Nem para o evento e nem para quem comprou o ingresso antecipado. Né? E que fique bem claro, a nossa atuação foi realmente conciliatória, não é atrapalhar aí o investimento de ninguém, não é tirar a festa de ninguém. O PROCON só está aqui para fazer valer o direito do consumidor, para defender quem está se sentindo injustiçado, mas sempre tentando o acordo, a conciliação, a solução, que eu acho que é o que todo mundo quer. Eu sempre imagino, Marcos, que ninguém tem vontade, ninguém tem interesse, necessidade de procurar PROCON à toa. Se procura quando você não consegue resolver o problema, quando uma situação grave da sua vida apareceu dentro de uma relação de consumo. Ninguém gosta. Deve haver, talvez haja exceções, mas ninguém gosta de estar em PROCON, ninguém gosta de estar em polícia, ninguém gosta de estar em poder judiciário. Você quer que a vida siga normal, na forma como você imaginou, como você recebendo por aquilo que você pagou, né? Então a atuação é conciliatória, é resolutiva, é amigável. Vamos ver o que vai acontecer. Nós esperamos que aconteça, que a situação siga o melhor rumo possível para todos os envolvidos. 6h58. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Marcos pergunta ao doutor Márcio Leonardo. Por exemplo, num determinado consultório, o médico atende, liga para lá, o médico atende por valor X. Aí quando a pessoa chega, paga a consulta, tudo, depois pega o recibo, aí diz que não pode dar o recibo porque aquele valor, para dar o recibo, tem que aumentar. Isso é normal? Isso é aceito? Se caso, por que não ofereceu logo o preço da consulta, o valor da consulta, já incluindo isso? Se o valor da rede liga para lá, o valor da consulta é X. Aí quando pede o recibo, aí o valor já ultrapassa. Tem que pagar a diferença. E isso pode acontecer, Tomás? Marcos, para driblar o imposto de renda? A emissão do recibo, Marcos, ele não é serviço, o recibo nem é serviço, nem é produto. Então não pode ser cobrado. Seria nota fiscal nesse caso? É recibo, nota fiscal. A lei que obriga a emissão do documento fiscal se refere a documento fiscal, recibo ou qualquer documento equivalente que justifique, que confirme que houve aquela negociação, uma compra em venda ou uma prestação de serviços. Então a emissão desse documento fiscal, que pode ser em vários formatos, né? Não é obrigado a ser DANF, não é obrigado a ser NFCE, não é obrigado a ter uma nota fiscal, nem recibo, pode ser um documento equivalente, ele não faz parte do serviço, então ele não pode ser cobrado por isso. Se qualquer profissional, qualquer empresa cobra pelo documento fiscal, primeiro vai ter aí um aumento de preço sem justa causa, né? Porque não há fundamentação para isso. E por outro lado, a não entrega desse documento é crime de sonegação, né? É inclusive crime grave, pode ter proporções inclusive federais, se for o caso. Mas enfim, o recibo tem que ser entregue, e isso em qualquer negociação. Você lembra, Marcos, por exemplo, que no passado circulava muito aí nas redes sociais supostos postos de gasolina, onde você abastecia e pagava um valor mais baixo se você optasse por não receber o documento fiscal. Isso não se comprovou, nenhum posto foi flagrado com esse tipo de prática, então entendeu-se que eram até fake news espalhadas por aí, mas enfim, se acontecer, seria uma prática totalmente abusiva e ilegal, seria realmente a sonegação fiscal escancarada. Então o documento fiscal
ele tem que ser emitido sempre. Não é obrigado, inclusive, o consumidor pedir, não. Tem que ser entregue sempre, de qualquer maneira. Existem campanhas por aí, peça documento fiscal, existe a nota fiscal. Nós temos aqui a nota fiscal Potiguar, que distribui prêmios aí no estado inteiro, né? Quando você coloca o CPF no seu documento fiscal. Inclusive, já há vários caicoenses ganhadores de prêmios aí nos sorteios da nota fiscal Potiguar. Então, existe o documento fiscal e sabe que você não pode, é obrigado a ser entregue, tem que ser emitido e você não pode ser cobrado a mais por esse documento, de forma nenhuma. Meu esposo tem uma moto financiada, quando foi pagar a parcela, a moça da lotérica retirou o mês de agosto. A empresa ficou nos comprando, ele teve que pagar um juro de R$50. Aliás, entendi, a empresa ficou nos cobrando e ele teve que pagar um juro de R$50. No caso, ele pagar maio, a moça tirou agosto. E aí? Ele pagou um mês para frente e o mês que ele ia pagar ficou em aberto. Marcos, isso é um erro. Isso aí pode acontecer com qualquer pessoa. Somos seres humanos que emitimos esses documentos, que trabalhamos. Existe a máquina, mas a máquina tem que ser operada por uma pessoa, né? Por um ser humano. Isso é obrigatório. Pelo menos ainda em certos serviços isso é obrigatório. Mas o consumidor, ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem obrigação nenhuma de ser penalizado pelo erro que foi cometido por uma empresa. Você veja que quando o PROCON olha para essa lotérica, ele não está vendo ali as pessoas que estão atrás daquele vidro, não está vendo o dono, está vendo ali uma empresa que é coligada a um banco, certo? Então a loja, né, a lotérica, ela é obrigada a sanar esse prejuízo, é obrigada a entregar esse consumidor a reparar esse prejuízo, pelo menos restituindo a ele, reembolsando desse valor que ele vai ter que pagar a título de juros por um erro que foi causado na lotérica. E isso, Marcos, se não acontecer de forma amigável, por exemplo, se esse consumidor procura a lotérica e não é apresentada ali uma solução pronta, imediata para aquele assunto, a não ser que existisse uma prova, uma câmera de segurança com um áudio muito bom, que conseguisse provar de forma clara, precisa, que aquele consumidor exigiu o boleto do mês de agosto. E a atendente disse, não, ou o atendente, mas o desse mês do senhor é o mês de maio. Não, mas eu quero pagar agosto, eu quero pagar setembro, eu quero ficar devendo esse mês. A não ser que exista essa prova, que eu sei que não vai existir, a lotérica tem a obrigação de reembolsar esse prejuízo imediatamente, porque se o consumidor procura o PROCON, essa cobrança vai ser em dobro, né? Vai ser do valor desse juro, desse prejuízo, em dobro, com juros e correção monetária. Se não se resolve no PROCON, se a empresa decide simplesmente não fazer um acordo, esse consumidor na via judicial vai poder cobrar essa repetição de indébito e ainda uma reparação, indenização, porque houve um ato ilícito, houve um erro, e esse erro é considerado ato ilícito. Então, o mais inteligente para a empresa é que ela seja procurada novamente, ou seja, o consumidor tem que procurar a empresa e que ela resolva o problema imediatamente. Fale com o gerente, fale com o proprietário, fale com a pessoa que atendeu, deixando bem claro que se não for resolvido, vai procurar o PROCON ou até a via judicial, se for preciso. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Porque na Fazenda Morada Nova, município aqui de Caicó, que está faltando energia praticamente todos os dias, a COSER não toma nenhuma providência. Na casa dos meus pais já perderam muitas coisas na geladeira porque passa até 2 dias sem energia. Faltou energia sábado, faltou no domingo, no sábado faltou, até que foram ajeitar cedo, no domingo faltou, no domingo à tarde, só vieram regularizar no domingo à noite. Ontem passou o dia com energia, hoje já está sem energia. Quer dizer, você perde muita coisa na geladeira porque não pode ficar sem energia, começa a descongelar tudo e você começa a perder as coisas que tem. E a COSER não toma nenhuma providência, simplesmente vai lá, a canela está arriada, eles ajeitam, daqui a um dia, 2, está faltando energia de novo. Então eu acho assim que eles tinham que tomar uma providência, dar uma olhada na rede para saber, Marcos, que isso fica na Fazenda Morada Nova, que é do senhor José Reis de Melo. Porque é muito complicado, é muito difícil as coisas já estão tão difíceis para você estar comprando e você está perdendo tudo. Minha mãe já perdeu um receptor que queimou. Você não pode ligar nada porque a energia fica muito fraca. Uma pena que isso aconteça com frequência na zona rural aqui da nossa região, né? Esse prejuízo, o consumidor, ele pode ser ressarcido? Tem a obrigação de ser ressarcido, Marcos. Você veja, o que deve estar acontecendo aí
é uma oscilação muito grande na rede que está forçando o desligamento da canela, o desligamento dessa parte da rede. Mas o que está acontecendo, o que está acontecendo não nos interessa, não interessa aos consumidores. O serviço ele é oneroso, ele é caro, não é um serviço barato, o da energia elétrica fornecida aqui do nosso estado, no país inteiro, inclusive, né? Quem assiste jornal vê os problemas que as pessoas estão enfrentando para pagar atualmente, mais do que em outras épocas, conta de água e conta de luz. Mas estamos tratando com uma empresa aí que não é amiga do consumidor, é uma empresa que às vezes presta um atendimento que eu considero até esdrúxulo no momento que é reclamado, no momento que é apresentada a reclamação, ou até quando a pessoa procura via judicial. Todo tipo de esclarecimento sem cabimento é prestado, quando é prestado. Você abre um procedimento nesse formato, Marcos, deixando claro que está acontecendo a queda da energia, que está oscilando, a pessoa está perdendo ali o alimentício. Em alguns casos você perde também os eletrodomésticos, né, porque eles queimam, dão ali o curto-circuito. E a mais das vezes a resposta da COSERN é dizer que não identificou nenhuma falha, nenhuma oscilação naquela localidade, no dia e horário indicados. Que no caso de uma situação dessa, como o ouvinte relatou, é até difícil você falar em dia e horário, porque é uma coisa que está acontecendo sempre. Ou seja, eles estão vivendo aí nas mãos de uma COSERN de 20 anos atrás, né? Porque não precisava, bastava dar um vento forte e cair energia. E naquela época o tratamento era ainda pior, ainda mais degradante. Mas infelizmente na questão do tratamento não evoluiu grandes coisas não. Evoluiu que nós temos tanto o PROCON na cidade de Caicó, como nós temos também um acesso hoje muito mais fácil à via judicial e como há também outros meios de reclamação. Então, a orientação para qualquer pessoa, qualquer consumidor que sofra um prejuízo, isso aí não é só na localidade que foi colocada na pergunta, como em qualquer localidade do nosso país. Então, qualquer consumidor que sofra um prejuízo causado por oscilação de rede, por falta de energia, seja o prejuízo do eletrodoméstico que queimou, seja o prejuízo porque você perdeu o alimentício, perdeu produtos refrigerados, é primeiro entrar em contato com a empresa oficialmente. E qual é o jeito de entrar em contato com a COSERN? É procurar o escritório na cidade de Caicó. Não é porque essa busca é inútil. Você vai lá perder tempo, você vai passar raiva, você não vai resolver nada. Muitas vezes você pode nem conseguir encaminhar uma reclamação. Estou falando isso porque, infelizmente, é o que acontece de verdade. Esse escritório hoje, se fosse aberto ou fechado, não fazia diferença para a cidade. Ele é importante, eu creio, só para o pedido de ligação nova, de um contrato novo, onde o consumidor é obrigado realmente a assinar aquele documento. Tirando isso, é quase 100% perdido. Então você entra em contato com a COSERN via site, existe uma agência virtual que realmente recebe sua reclamação, que dá encaminhamento a algumas reclamações, embora o resultado pode não vir a ser aquele que você espera. Então você entra em contato com a COSERN, aguarda o prazo de resposta, que é um prazo muito rápido. Então essa mesma reclamação que você fez para a COSERN, se não houver uma solução pronta daquilo que você solicitou, você pode fazer também, apresentar pelo consumidor.gov.br, pelo reclameaqui.com.br, pode apresentar pelo site da ANEEL também. A ANEEL é um pouquinho mais complicado, mas é possível também apresentar por lá, por esse caminho, a reclamação. Depois, Marcos, nós podemos até colocar aí no seu blog esses endereços todos, né, de reclamações, onde as pessoas podem utilizar para apresentar suas insatisfações contra algumas empresas. Isso, Marcos, eu estou oferecendo essa forma de resolução porque os consumidores podem fazer isso hoje. Como é uma comunidade rural, as pessoas se conhecem, nem todo mundo sabe mexer com a internet, nem todo mundo sabe formular ali uma reclamação, mas uma reclamação feita por uma pessoa pode ser usada por todos os outros. Vai só mudando o nome do consumidor, vai mudando o número da conta contrato e você vai enviando reclamação diretamente para a COSERN, solicitando a sua indenização, que esse é o nome que se dá esse tipo da solução que se espera. Você pode fazer a reclamação pelo consumidor.gov.br e também pelo reclameaqui.com.br e até pela ANEEL, aneel.gov.br. Não teve a solução esperada, existe o serviço do PROCON. Esses que eu falei você pode fazer hoje, agora, de sua casa. Não conseguindo, existe o serviço do PROCON, né, que atende toda a região aqui do Seridó. E existe ainda a via judicial. Mas, Marcos, deixando bem claro, não existe justificativa para que nenhum consumidor desse se mantenha em prejuízo. É obrigação da empresa tanto resolver o problema técnico para que ele não volte a acontecer, como a reparar integralmente o prejuízo de cada consumidor. Estamos falando de prejuízo material, que é aquilo que você perdeu. Se isso cai na via judicial, ainda vai caber a reparação pelo dano moral, porque a energia elétrica, o fornecimento da energia é um serviço essencial, ele não pode falhar.
Marcos, não é aceitável, você veja, uma falta de energia de 1 hora na sua casa. Quando a empresa é obrigada a fazer um serviço que sabe que o consumidor ficará um certo período sem energia, é obrigada pelo menos 15 dias antes a informar documentalmente a cada consumidor atingido que esse evento irá acontecer, para que cada pessoa se prepare para passar por aquele problema, seja indo para a casa de outra pessoa ou preparando sua geladeira, sua vida de forma que você possa ficar lá sem sofrer nenhum prejuízo maior por conta disso. Então, se você, para um serviço de 1 hora, de 2 horas, tem que passar por toda essa preparação de pelo menos 15 dias antes, então não é aceitável que fique na comunidade faltando energia um dia, outro dia sim, dia não, o pessoal perdendo eletrodoméstico, perdendo víveres alimentícios. Não pode acontecer de forma nenhuma. Tem que ser sanado o problema imediatamente e cada um que padecer um prejuízo tem que ser indenizado. Isso é obrigatório, não é favor nenhuma que essa empresa presta a ninguém. Obrigado pela sua participação. Até terça-feira. Como sempre, eu que agradeço o espaço. Marcos, hoje o espacinho do Recado do Coração eu quero usar para outra coisa. Nós chegamos agora, estamos começando, né, o segundo semestre de 2022. Então, para falar aqui de números, o PROCON, Marcos, ele tem 2 tipos de serviço. Um serviço burocrático e outro tipo de serviço, que é aquele serviço que afeta a fiscalização, que é um serviço bem, inclusive, muito forte do nosso PROCON aqui do estado do Rio Grande do Norte, que tem servido muito ao nosso servidor atualmente. Mas, enfim, o meu serviço é o burocrático, qual seja a abertura de processo, recebimento do consumidor, recebimento de fornecedores também para tirar dúvidas, acompanhamento do processo, as respostas de cada reclamação, se for preciso, reabrir uma reclamação, encaminhar o consumidor para a via judicial, prestar orientação. Então, nesse serviço burocrático foram registrados, né, no primeiro semestre de 2022, exatamente 5.200 aberturas de reclamação de expedientes aqui no estado do Rio Grande do Norte, em 26 unidades de PROCON que nós temos. Então, desse total, Marcos, desses 5.200, 2.812 são aqui de Caicó, né? Desse posto de atendimento, onde trabalhamos apenas 2 pessoas, Grace Kelly e eu. Então, eu não vejo nenhuma graça nesse excesso, nesse número excessivo de reclamações e de atuações. Quer dizer que nossa população está sendo martirizada. O que é que sobra de bom? A boa parte desses fornecedores são de fora, não são locais, são problemas envolvendo aí muitas vezes as instituições financeiras, é o cartão de crédito, é o banco, é a seguradora, é o grupo de consórcio, é o plano de saúde, é a telefonia. Isso acontece demais ainda, infelizmente, mas é uma alegria que se possa prestar aqui na cidade de Caicó um serviço desse tamanho para toda a região do Seridó, onde nós abarcamos aqui em uma única cidade, com apenas 2 pessoas, 55% de todo o serviço do PROCON do estado do Rio Grande do Norte. Então, quando eu falo aqui que é um serviço prestado de domingo a domingo, ontem de madrugada eu estava abrindo procedimento, né, e assim é todo dia, né, é sempre sem férias, sem feriado, sem dia santo, é pesado, mas é uma alegria porque nós trabalhamos ainda aqui em Caicó com pelo menos 90% de solução dos problemas que aparecem. Então é bom. Esse número excessivo tem a ver com nossa participação aqui. Ainda procura gente que não sabia que existia PROCON e fica sabendo por causa do programa de rádio, né? Então é muito bom poder prestar esse esclarecimento e prestar essas contas ao povo de Caicó e região também. Obrigado pelo espaço, meu amigo, e até a próxima terça-feira. 7h14, vou para o intervalo comercial. Na sequência, tem o Dr. Belísio Neto, médico